E agora nós vamos ouvir Vera Bach. Ela mesma vai se apresentar, porque o currículo dela também é extenso. Olá, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer ao IAB e à Bia por esse convite. E vou falar um pouquinho da minha trajetória como profissional na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Minha vida profissional foi praticamente toda dentro da prefeitura. Eu me formei em 87. Eu sou da primeira turma de arquitetura do SESUP, a famosa primeira turma. E em 88 eu já comecei a trabalhar na prefeitura, a convite do meu saudoso amigo José Marcos da Fonseca. Ele me convidou para trabalhar na CEMUR, na época, que era a Secretaria de Controle Urbanístico. E 2 anos após que eu estava lá trabalhando, ele me convidou para ocupar um cargo de chefe de divisão, de análise. Quando eu entrei, existia apenas uma engenheira e os outros analistas eram todos técnicos de segundo grau. Então, eram eu, arquiteta urbanista, e a engenheira, que ainda é funcionária da prefeitura, a Sueli Brasil, e os outros eram técnicos de segundo grau. Até porque não tinha curso de arquitetura em Campo Grande, né? Exatamente. E quando ele me convidou, o desafio para chefiar essa divisão de análise de projetos, que na época analisava tanto projetos de arquitetura como de parcelamento do solo, era uma divisão só, a cidade era bem menor, né? Mas o desafio que ele me impôs foi o seguinte: era a gente conseguir ir aos poucos substituindo todos os técnicos de segundo grau por arquitetos. Apesar de que tem um detalhezinho que eu acho que foi uma das únicas vezes que assim eu tive algum, não digo problema, mas um quesinho de porque eu sou mulher, né? Na época, um funcionário já bem mais antigo na prefeitura do que eu pediu para mudar de setor. E depois eu vim a saber que ele solicitou isso porque ele não aceitava ter uma chefe mulher. Olha só. Foi assim, foi a única vez que eu tive esse problema de ser mulher. Se é que isso é um problema, que eu não vejo, obviamente, né? Claro que não. Mas depois disso, eu já tenho mais de 30 anos, né, de prefeitura. E teve muitos cargos de chefia, né? Muitos como eu cargos de estava falando, chefia. eu fiquei 18 anos na CEMUR, aí eu fui para a EMA, que era a empresa de habitação, para chefiar um programa que chamava Programa Habitar Brasil BID. Ele que fez alguns projetos, que é o Ibiruçu Cerradinho e o Ibiruçu, mas eu fui coordenar o HBBDI, que era o Desenvolvimento Institucional. Dentro desse contrato com o BID, com o HBB, né, Habitar Brasil BID, tinham 10 contratos, todos na área de capacitação, revisão de legislação. Então, pela segunda vez, eu ajudei a revisão do plano diretor, na época. Olha. Isso era em 94, mais ou menos. Não, desculpe, 94 foi o primeiro plano diretor, eu participei representando a CEMUR no grupo técnico, e aí depois, em 2006, eu já estava na EMA, né? Lá coordenando essa revisão. Instituímos a política municipal de habitação,
de interesse social e o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, dentre esses 10 contratos que tinham, né, na época, para coordenar. Aí, após esse período lá na EMA, quando acabou esse contrato, eu fui convidada para ir para a Segov, que é a Secretaria de Governo, e lá eu tive uma experiência muito interessante, que foi acompanhar os projetos que a Prefeitura aprovava na Caixa Econômica. E foi... São bastante complexos. Eram os projetos muito complexos. Eu cheguei aí a Brasília defender projetos para captar recurso, porque teve uma época que o Ministério das Cidades, para a gente apresentar os projetos, apresentava online, né? Você fazia o projeto e enviava no programa do site do Ministério. Mas depois de alguns anos, eles começaram a exigir que a prefeitura fosse lá para defender o projeto. Então, era quase como se fosse uma banca, porque íamos técnicos de várias áreas e nós chegávamos lá e tinha um técnico de todas as áreas também, do Ministério das Cidades, e aí eles iam questionando os projetos e... Graças a Deus, assim, todos os projetos que a gente foi lá em Brasília apresentar, eles foram aprovados. Em 2017, eu assumi a diretoria adjunta da Planurb, que foi o maior cargo que eu tive nesses 30 anos de prefeitura, né? E nesses quase 4 anos que eu estou lá como diretora adjunta, estivemos à frente de alguns projetos de lei muito importantes para a cidade, como foi a revisão do plano diretor, que a Adriana já comentou aqui. Participou, né? Também. E regulamentamos, está na Câmara para ser aprovada, algumas legislações previstas no plano diretor, que é a taxa de relevância ambiental, que é um instrumento urbanístico ambiental muito importante. Muito importante. Novo, quase nenhuma cidade do Brasil tem esse instrumento. Depois que for aprovada a legislação, nós vamos ter a oportunidade de mostrar. Aí a gente pode fazer uma outra live com certeza, para mostrar para todos os profissionais, tanto os arquitetas e engenheiros, né? Já tivemos 2 audiências públicas, uma pela prefeitura, outra pela Câmara, mas depois que for aprovada a lei, a gente quer fazer talvez até um curso para poder os profissionais terem maior conhecimento. Divulgação de tudo. Aplicação desse instrumento, né? Porque é um instrumento muito novo. Revisamos também o estudo de impacto de vizinhança, que quando for aprovado na Câmara terá uma novidade, que é audiência pública. Então, todos os estudos de impacto de vizinhança terão audiências públicas. E regulamentamos a outorga onerosa do direito de construir e a outorga onerosa de alteração do uso do solo, que são 2 instrumentos que, apesar de estarem previstos no Estatuto da Cidade, né, eles nunca foram aplicados aqui em Campo Grande, então são instrumentos novos também. E agora o último projeto que a gente encaminhou para a Câmara foi a agricultura urbana, um projeto muito interessante que talvez ajude a gente acabar um pouco com os vazios urbanos, mas não de uma maneira construindo, né? Mas utilizando na agricultura. E aí o imóvel vai ter sua função social, né? E eu tive uma grata satisfação
no ano passado, de instituir um programa chamado Praça no Bairro. O prefeito solicitou que nós fizéssemos alguma coisa no bairro, porque era a época que a 14 de julho estava em obra e as pessoas dos bairros, dos conselhos regionais falavam que estavam fazendo só obra no centro da cidade, e ele pegou e falou, não, nós temos que fazer obras nos bairros também. E esse programa, Praça no Bairro, foi um programa que eu idealizei, e a Berenice, como presidente da Planurb, comprou a ideia, e é um programa que, desde da primeira concepção dele até a última, ele tem a participação popular. Você também foi uma presidente do IAB há muito tempo, quando não tinha mulheres quase no IAB. Então, agora vocês podem trocar um tete-a-tete, você com a Adriana. Você foi há mais tempo e ela agora é a presidente do IAB. Eu fui a segunda presidente, né? A primeira foi a Regina Maura, aí depois fui eu. Eu, durante esse período de vida profissional, eu me envolvi bastante também com essa questão de participação em conselhos, em entidades, que eu acho muito importante isso, né? Então, eu fui 2 vezes também presidente do IAB, me sinto muito honrada de ter sido presidente do IAB e convido todas as arquitetas a participar do IAB. E todos os arquitetos também, é óbvio. É uma entidade que nos traz muito prazer. Hoje eu participo do Conselho Superior do IAB Nacional e quando eu estava como presidente do IAB, eu ajudei a criar o Conselho Estadual das Cidades, representando o IAB. Bem, Vera, você é uma arquiteta nada invisível. Quero agradecer a todos pela participação. Nós vamos ter outras lives ainda, então quero agradecer muito e espero que todo nosso trabalho seja muito sucesso e até para esclarecer para muitas mulheres que a gente tem que se mostrar mesmo, que a gente tem que ser visível, né? Até mais.